Bom, pessoal, boa noite a todos, então. Mais uma vez aí, um prazer estar com esses quatro amigos aqui, hoje reunidos para mais um bate-papo do Ortotalk. Projeto esse que aí é idealizado por quatro ortopedistas da Santa Casa, com o intuito de apresentar a ortopedia de uma maneira descontraída, diferente, abordando alguns assuntos importantes dentro da ortopedia e com uma visão um pouquinho mais ampla. Hoje aí a gente conta com um convidado, uma ilustre presença aí, Dr. Flávio Brick. Dr. Flávio, muito obrigado. Ele que é fisioterapeuta musculoesquelético, formado aqui na Santa Casa também, e fisioterapeuta da Seleção Feminina de Futebol. Então, muito obrigado, Flávio, pela presença. Agradeço aí ter aceitado o nosso convite. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade, prazer enorme estar aqui com vocês, falando de LCA, joelho, ortopedia, o que a gente gosta de trabalhar, eu na parte da reabilitação, vocês na parte aí médica. Prazerzaço aí, espero que seja proveitoso para todo mundo aí. Vamos conversar um pouquinho aí a respeito desse assunto bem bacana aí. Show de bola, muito obrigado. Então, hoje a apresentação vai com o nosso amigo Dr. Vitor, especialista de joelho, formado aqui na Santa Casa também. Vitinho, é com você hoje aí. Beleza. Primeiramente, boa noite, agradecer ao Flávio e falar para vocês que vai ser uma discussão de alto padrão pela presença desse cara aí, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho do nosso caso. Paciente do sexo feminino, 20 anos, atleta de vôlei. Ela evoluiu com dor e edema após torcer o joelho hoje e deu entrada no pronto-socorro. Quando foi perguntado e questionado qual o mecanismo de trauma que ela apresentou, ela referiu que ficou com o pé fixo ao solo, fazendo uma rotação interna do fêmur. O pé fixo no solo fez com que a tíbia rodasse, fizesse uma certa rotação externa. E ela disse que o jogo foi televisionado e, no momento da lesão, ela conseguiu essa captura de tela aí. Então, ela vai aparecer aqui do lado para a gente. Então, ela fez o mecanismo de trauma dela, foi justamente, vou colocar de novo, ela aparece aqui no cantinho direito da imagem. Então, ela faz, ainda não apareceu, ela vai fazer uma flexão, um valgo, pé fixo ao solo, uma rotação interna do fêmur, uma rotação externa da tíbia, né? Então, mais uma vez, hoje a gente coloca uma adução do joelho, né? Um valgo, certo? Ainda bem que foi televisionado, né? Porque às vezes eles chegam com o vídeo, às vezes eles chegam com algum trauma, o celular, doutor, tá filmado aqui, caí de skate, olha aqui como é que foi. Exato. Então, o exame físico dela no pronto-socorro, ela estava com um bom alinhamento dos membros inferiores, não tinha nenhum valgo, nenhum varo acentuado, um edema, 2 cruzes em 4, sugestivo de hemartrose, sangue na articulação, deambulava com claudicação, já chegou usando muleta. O arco de movimento estava bastante limitado, tinha uma dor à palpação difusa dos joelhos, testes meniscais e ligamentares, difícil avaliação, porque encostava, ela já gritava de dor. Tá? Eu queria saber agora dos meus amigos, colegas aí, o que vocês fazem com esses casos que chegam no pronto-socorro, quais estruturas vocês investigariam e quais exames solicitariam, lembrando que vocês estão no pronto-socorro. Ô, Vitor, ô, Thiago. Vai lá. Não, eu só ia falar que vendo a imagem, né, o vídeo que você colocou da lesão, eu já descarto uma luxação de patela, né, que a gente também tem que descartar, como a gente já teve essa aula, sempre lembrar de uma dor no joelho, no sexo feminino, a gente teria que descartar isso. No vídeo ali não me pareceu nenhum deslocamento da patela, tá? Então, eu suspeitaria de alguma lesão da parte ligamentar, mas também de alguma fratura. Normalmente, esses traumas axiais podem fazer uma fratura, cisalhamento do planato lateral. Né? Então, de pronto-socorro, começaria com uma radiografia. Tá legal. Mas alguém se arrisca aí? Não, excelente comentário, Samir. É isso mesmo. Eu acho que o exame de imagem ajuda muito mesmo porque a gente está vendo aí em várias aulinhas que a gente está fazendo, o paciente não deixa examinar, né, nesse momento. É muito difícil. Então, acho que a radiografia é o primeiro exame que a gente lança a mão, exame fácil de fazer e vai ajudar um pouco aí, talvez. Eu acho que eu já falei aqui, mas não custa repetir. Muitas pessoas não encaram uma torção, um trauma torcional como um trauma. Eles acham que trauma é só a pancada, a batida, aquele trauma direto. Não é só isso. Trauma torcional também é considerado um trauma. Partindo desse princípio, toda vez que a gente tem uma situação de trauma, a gente tem que investigar com algum exame de imagem.
em sendo no pronto-socorro, eu acho que caberia uma radiografia aí, estaria muito bem indicado. Legal. Bom, então, foi realizada as radiografias, a incidência anteroposterior perfil. Queria saber de vocês se vocês estão satisfeitos, se vocês solicitariam alguma outra radiografia. Túnel. Tem túnel? Temos túnel. E aí eu queria deixando o Samir soltar a primeira enquete aí, já deu para dar uma olhada nas 3 imagens. Estão com o olho treinado, toda semana estão vendo Ortotalk, então quero saber se alguém arrisca o diagnóstico aí. O que vocês Lohan ele falou do túnel, né? Pelo trauma, o tipo de trauma torsional, a gente tem algumas lesões que a gente vai falar aí na aula, né? Que fazem a gente pedir essa incidência, que não é usual no pronto-socorro, né? Normalmente a gente pede o AP, o perfil de joelho, um axial de patela, pensando em luxação, né? Mas nesse caso, levando em conta todo o trauma que ela teve, o túnel tem que ser solicitado, né? Deixa eu só falar para o pessoal do YouTube que não está conseguindo ver a enquete que a gente coloca aqui no Zoom. A gente te perguntou o que a radiografia apresenta. É uma fratura, avulsão da espinha tibial, é uma lesão do LCA, é uma avulsão da cabeça da fíbula, não tem alterações. O que vocês acham que tem de alterado ou não tem de alterado nessa radiografia? O pessoal já está tudo com o viés do tema da aula. Tá todo mundo escapando lesão da LCA. Todo mundo esquece de uma coisa, que o Ortotalk é cheio das pegadinhas, né? O pessoal esquece disso. O pessoal esquece que o Samir está na produção, vai. Fala. Lohan, você que pediu túnel, por que é importante esse tipo de incidência aí? Olha, o túnel a gente consegue ver... Deixa eu fechar aqui. O túnel a gente consegue ver tanto as espinhas, a eminência tibial, que é das espinhas, quanto a região do intercôndilo. Então, poderia nos dar informações importantes desses 2 aspectos. Se tiver uma avulsão, alguma coisa. Faz uma inclinação do raio-x para você conseguir ver melhor a região intercondilar, que é justamente a casinha, a casa aqui do LCA. Então, basicamente, o que o pessoal respondeu mais aí foi a lesão do cruzado anterior. Lembrando que a lesão do cruzado anterior ela não é diagnosticada na radiografia, né, pessoal? Então, isso é importantíssimo de vocês terem em base, mas tem sinais que te fazem pensar em diagnósticos na radiografia. Ninguém fecha um diagnóstico de lesão do LCA pelo raio-x. Mas quando vem essa imagem, e é muito raro vir, menos de facilmente 10% dos ligamentos cruzados anterior não vem com essa imagem. O raio-x vem um raio-x que a gente diz inocente. Mas aqui a gente tinha a presença de uma fraturinha, que é a fratura de Segundi. O que é isso? Então, basicamente, quando você tem um trauma torsional do joelho, todo aquele joelho ele é envolto por uma cápsula articular. Quando você faz aquele mecanismo de trauma, aquela cápsula ela torce junto com o joelho e arranca um pedaço do planalto tibial anterolateral, certo? Então, é uma fratura avulsão. E isso é patognomônico, ou seja, todo mundo que tem essa lesão tem isso, que é uma instabilidade rotacional anterolateral. Altamente sugestivo de... Não vou falar, porque agora eu vou perguntar para os meus amigos. Né? Quais são as suas hipóteses diagnósticas perante essa imagem de raio-x? E se vocês solicitariam alguma outra coisa? Primeira coisa que vem na minha cabeça, fratura de Segundi eu já relaciono diretamente com lesão do LCA. Primeira coisa. E não só isso, né? Eu acho que quando a gente vê uma fratura de Segundi, a gente precisa ficar atento, porque provavelmente alguma coisa mais séria deve ter acontecido. Uma lesão meniscal, uma rotura do LCA. O que acontece? A fratura de Segundi é uma avulsão, como o Vitor falou, pelas fibras do trato iliotibial, ali da inserção, perto do tubérculo de Gerdy, que é aquela região ali mais lateral da região proximal da tíbia. E aí, como você falou, raio-x não dá diagnóstico de lesão do LCA, né? Então, é ressonância magnética para esse paciente. Certo. Então, o paciente fez a ressonância magnética na fase aguda, né? E aí, na ressonância magnética, o que a gente encontrou foi justamente isso aqui, ó. Então, eu separei 3 cortes aqui. Quando a gente está procurando a lesão do cruzado anterior, a gente basicamente tem que olhar um corte que é o sagital. Esse não pode deixar de ter e toda a ressonância magnética vem.
Mas o que muitos profissionais esquecem quando estão no pronto-socorro e já vão solicitar a ressonância para adiantar a vida do cirurgião do joelho, etc., é não solicitar o coronal oblíquo. E é uma incidência que ajuda muito a detectar a lesão do cruzado anterior e muitas vezes não é solicitado. Então, e o corte coronal aqui na esquerda, né? Basicamente, então, aqui a gente olha o joelho de frente, joelho de lado, e aqui a gente faz uma incidência oblíqua, né? Que a gente chama coronal e torce um pouquinho. O que a gente olha no coronal? Basicamente, o coronal ele vai dar aquelas dicas que a gente já conversou na luxação da patela. Lembra dos bone bruises, ou seja, aquelas contusões ósseas que ocorrem quando você tem um trauma, um osso choca contra o outro? Mas aí vocês vão lembrar que o bone bruise da luxação da patela era na face patelar medial e no côndilo femoral lateral, certo? Enquanto a da região do joelho, se vocês lembrarem do mecanismo de trauma, o joelho faz isso aqui. Então, choca o côndilo femoral lateral com a região lateral da tíbia, certo? Então, os bone bruises, as contusões ósseas que a gente vai ver, é justamente essa região aqui, do côndilo com a região tibial. Se vocês observarem agora no corte sagital, a gente tem uma imagem do fêmur, tem a imagem da tíbia, o cruzado anterior saindo dessa região da tíbia e indo lá para a região póstero-lateral do fêmur. Então, se você observar aqui, ele parece que ele sai bem da tíbia, vem, aqui ele some, né? Fica uma imagem perdida e tudo mais. Quando a gente olha o coronal oblíquo, justamente a gente olha uma região procurando o ligamento cruzado anterior e o que a gente encontra é justamente não encontrar o ligamento cruzado anterior. Então, nessas imagens, eu comparei um corte coronal oblíquo normal para vocês, aqui a presença do ligamento cruzado anterior, e aqui a região intercondilar vazia, né? E aqui a região do corte sagital, que seria um ligamento cruzado anterior íntegro. Então, você vê como ele é esticado, como ele é mais verticalizado do que esse aqui, ele parece estar mais tombado, ele parece que caiu, né? Então, esse seria um aspecto normal do nosso ligamento cruzado anterior. Porém, no nosso relatório da ressonância magnética, o nosso amigo radiologista, ele descreveu uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior, né? Então, a gente olha lá, o que é uma lesão parcial? Basicamente, aqui eu separei como que você pode machucar o cruzado. Pode ser uma lesão parcial, e aí a gente vai ver a questão das bandas mais para frente. Pode ser uma ruptura total, ou pode ser uma fratura avulsão, como está aqui, que arranca um pedaço da tíbia, né? Das espinhas ali nas proximidades da inserção do ligamento cruzado anterior, tá? E como que é essa ruptura parcial? Basicamente, eu tenho duas bandas que funcionam no ligamento cruzado anterior, as imagens que vocês estão vendo. Então, tem a banda anteromedial e a banda posterolateral. Cada uma trabalha com o joelho em um ângulo de flexão. Então, a banda posterolateral, ela trabalha mais com o joelho em extensão. E a banda anteromedial, mais com o joelho em flexão. Então, basicamente, quando eu vou examinar essa paciente, eu já começo a pensar. Se fosse uma ruptura parcial, eu poderia ter alterações nos exames. Então, quando eu testo, fazendo esse teste aqui, que é o teste de Lachman, ou seja, com o joelho mais estendido, eu estou testando mais a banda posterolateral. Qualquer frouxidão nesse exame que eu não tenha nesse outro exame da gaveta anterior, provavelmente uma ruptura parcial da banda posterolateral. Se eu tiver uma frouxidão já testando o joelho em flexão, ou seja, qual a banda que eu estou testando mais aqui? É a banda anteromedial. Nesse caso, eu vou pensar mais em uma lesão da banda anteromedial, certo? Essa paciente ela tinha uma frouxidão em ambas, tanto a banda anterolateral, a banda anteromedial, quanto a posterolateral. Ô, Vitor, só para você comentar um pouco para o pessoal aí, tem paciente que ele pode chegar com lesão só na gaveta anterior, ou então uma alteração só no Lachman, ou sempre vai ter os dois positivos? Como que funciona isso? Pode, exatamente esse é o ponto. Quando você tem uma ruptura parcial franca, né, aí muita gente coloca que a banda anteromedial é a mais importante, né? Então, quando você tem aí, por isso que é importante um exame complementar o outro. Quando você vê que tem uma ruptura parcial, você já vai pensando em tentar distinguir qual que é a banda que está rompida ou não. Nesse caso, os dois exames foram positivos. Então, eu já começo a suspeitar, será que é uma lesão parcial realmente?
Eu vi realmente a imagem chega, a imagem vai até lá em cima, parece que o LCA está indo para a região condilar, mas está estranho. E aí ele coloca com uma ruptura parcial. Eu acho que o exame físico, nesse ponto que o Thiago tocou, é essencial, você conseguir diferenciar essas duas bandas. Tem uma pergunta aqui no chat, bem interessante. Quando o paciente ele chega, né, tem esse trauma, chega com o joelho demasiado, vocês costumam puncionar esse joelho no PS? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Pergunta recorrente. Porque é importante, tem razão. Eu não tenho o costume de puncionar esse joelho, a não ser que o paciente apresente uma hemartrose, um edema absurdo. Tá? Eu advogo um pouco da ideia de que o local interarticular é um ambiente estéril e a partir do momento que nós o invadimos, seja para fazer essa drenagem ou para fazer qualquer outra coisa, a gente acaba violando um local estéril. Então, se é uma hemartrose ok, tranquila, que dá para levar, eu não funciono não. Se o paciente ele chega com o joelho muito demasiado, eu costumo puncioná-lo, porque essa distensão da cápsula, tirando a lesão de ligamento que se teve ou de menisco, é que causa muita dor. Então, eu costumo puncionar, eu costumo fazer essa punção de alívio, depois eu deixo ele mobilizado ali com Jones, aquela mobilização com algodão e faixas, mas é difícil, né, cara? Tem tudo que você falou, tem que colocar na balança. Você tem costume de puncionar, Vitinho? Não, não funciona a menos que o paciente esteja com muita dor. Porque a ruptura do ligamento cruzado anterior é uma coisa que dói, né? A gente viu, tem contusão óssea, tem sangramento, mas o que o Samir falou é sangue na articulação é um negócio que dói, irrita. Então, se o paciente tiver, torci, tá inchado, puta, eu vi um estalo, tiver tranquilo, nem toco no assunto da punção. Agora, aquele cara que chega gritando, aí esse cara é o cara que eu punciono. Porque realmente a dor, pacientes sentem diferentes dores, né? Não adianta. Aí, nesse caso, eu funciono. Nunca funciono e nem sempre funciono, mas é muito mais não funciono. Até porque acho que é meio enviesado, esses pacientes do cruzado anterior, eles já chegam muitas vezes depois de um trauma já esfriou, né? Muitas vezes. Eu gosto desse bate-papo aqui, que a gente ouve uma pessoa do trauma falando uma coisa e uma pessoa do joelho, às vezes, falando outra. Mas acho que é exatamente isso, né? O dia a dia de cada um, a experiência de cada um é o que conta bastante. Beleza, Victor, saiu aqui no YouTube a segunda pergunta mais feita, do Leonardo Barbosa. É rotina fazer ressonância na fase aguda? Edema, hemartrose, a fase aguda do trauma não prejudica o exame, não prejudica a avaliação da imagem? Na verdade, não. O que você pode ter, a ressonância em fase aguda, eu sempre solicito ressonância em fase aguda, e essa história de que pode distorcer a imagem, etc., depende da janela que você está vendo, né? Então, por exemplo, vou voltar aqui. Essa é uma imagem totalmente de fase aguda. Você vê, o edema aqui não interferiu muita coisa, né? Então, você vê, teve distância, a cápsula foi uma coisa, tá mais branco aqui, então tem líquido, a cápsula deu uma distorcida, tem líquido aqui, o colateral medial também sofreu algum grau de lesão. Então, assim, ela, muito pelo contrário, esses líquidos ajudam a interpretar o que a gente quer ver, tá? Então, essa história de, vou esperar esfriar o processo para solicitar uma ressonância, ao meu ver, não existe. Bom, quais são os fatores de risco aí que ajudaram a desenvolver levaram a uma ruptura do ligamento cruzado anterior? Quem que sofre essa lesão no cruzado anterior? Muitas vezes são jovens atletas, né, que praticam esportes de pivô. O que é isso? São esportes que exigem a rotação a todo momento. E o que vocês acham aí, o pessoal que está me ajudando aí, os meninos, do IMC? O gordinho ele tem mais chance de romper o cruzado ou não? E eu pedi para o Samir também liberar o próximo ortoquiz. Pô, você falou de gordinho, você me botou no meio. Isso é bullying, Vitor. sobre as lesões das mulheres, o que eles acham? Se as mulheres têm menor risco, pessoal do YouTube. Então, eu estou perguntando se a mulher tem menor risco de lesão do LCA que os homens, tem risco igual, tem 3 vezes mais chance ou 8 vezes mais chance de lesar o ligamento cruzado anterior do que os homens. E aí vocês podem praticamente unânime. Os gordinhos aí.
Cara, pelo que eu lembro, o IMC não é uma coisa definida, né, para aumentar a lesão, mas eu acho que contribui, né, cara? Tanto para lesão de ligamento como para sobrecarga do joelho, eu acho que contribui. Você, Tiagão? Eu acho que contribui de certa maneira, sim. Lohan? Contribui. Flavião? Acho que contribui, sim. Então, o IMC saíram vários estudos agora mostrando que o IMC ele não interfere na lesão do cruzado anterior no que diz respeito à lesão. Então, muitas lesões do cruzado anterior já iam ocorrer se o indivíduo fosse magro ou gordinho. Mas o que acontece é que o IMC está associado a lesões mais graves. Então, normalmente o gordinho, quando acontece uma lesão do cruzado anterior, dificilmente é uma Associado lesão com outras pura do lesões. cruzado anterior. Ela está associada a lesões de menisco, lateral medial, outros ligamentos e outras estruturas do joelho. Então é mais fácil a gente ver Segonde nos gordinhos. Exatamente. Bom, vamos lá. O pessoal respondeu aqui 3 vezes mais chances de lesar o cruzado anterior. Então, vamos chocar com essa mensagem. A mulher ela tem 8 vezes mais chance de lesar o cruzado anterior do que o homem para uma mesma prática de atividade física. Notem que eu não estou falando que a mulher lesa mais o LCA que o homem. Eu estou falando que para a mesma atividade ela tem 8 vezes chance mais de desenvolver, mas o homem se expõe mais ao risco, etc. Por que isso acontece? Porque a medida, o joelho da mulher normalmente é pequeno. Então, essa medida do intercôndilo, a região onde eu falei que era a casinha do cruzado anterior, ele é mais estreito. Isso, quando você tem um trauma torsional, acaba fazendo como se fosse um mecanismo de guilhotina e faz com que rompa esse cruzado mais facilmente. Fora isso, a mulher, por natureza, ela tem um valgo mais acentuado do que o homem, que é justamente o mecanismo de trauma do cruzado anterior. Ela já tem uma frouxidão ligamentar aumentada, tem um envelope muscular reduzido, comparado com o homem, e quando ela está na fase pré-ovulatória ou ovulatória por influência do estrogênio, ela tem mais risco de lesão do cruzado anterior, tá bom? Deixa eu só dar um dado rapidinho. Na Copa América, das 22 atletas que a gente foi para a Copa América, da Seleção Feminina de Futebol, de 22, 11 já tinham operado o LCA. Né? Então, contribui aí para essa estatística. Praticamente metade do nosso time que foi para a Copa América já tinha reconstruído. Dessas 11, 2 bilateral. Então, contribui aí para essa informação. Então, vocês veem que é bastante relevante e o LCA numa mulher deve ser muito bem investigado, porque isso acontece muito, como o Flávio colocou. Perfeita colocação. Então, quem chegou agora aí, a gente está discutindo um caso de um trauma torsional de joelho, numa atleta de vôlei, 20 anos, que o laudo veio como uma lesão parcial do cruzado anterior, né? E eu queria saber de vocês aí, baseado no raio-x, no nosso exame físico, como que vocês tratam essa paciente aí? Conservador, cirúrgico? Vitor, acho que o Flávio deu uma dica boa aí, né? Das 22 atletas, 11 já tinham feito LCA, né? Então, não sei, para mim é totalmente cirúrgica. Aí um paciente atleta, depende muito do joelho, principalmente aí atleta de vôlei. Para mim é cirúrgico. Samir? Para mim é cirúrgico, igual concordo com o Thiago, paciente atleta tem que voltar o mais rápido possível para as atividades, né? Loló? Principalmente se você, ao examiná-lo, consegue identificar uma instabilidade ligamentar franca e, havendo a fratura de Segonde, né, eu talvez duvidaria um pouco desse laudo da ressonância. Tomaria cuidado com isso. Então, seria mais cirúrgico. Isso que você está falando da ressonância... Desculpa. Vai lá, Fábio. Não, então, se a gente pensar numa atleta de ponta, um esporte de nível 1, né? Um esporte de nível 1 é aquele que tem muito salto e muito giro. Se a gente pensar no nível de atividade física dela, ela tem uma indicação cirúrgica muito maior do que conservadora, né? O tratamento conservador é uma opção para algumas pessoas, principalmente atletas e pessoas não atletas com esporte de demanda mais baixa, que não envolva muito giro e salto. Então, aqueles deslocamento lateral até o tênis é considerado nível 2. A gente poderia pensar, mas uma atleta de ponta, com uma ruptura total e esporte nível 1, eu acho que a primeira opção tem que ser a cirúrgica também. Perfeito. Eu queria só saber,
Exatamente, eu queria só perguntar, não, pode passar o slide, acho que é o slide que o Flávio vai conseguir contribuir bastante, né, para ele falar como que seria então o tratamento conservador se caso nós não operássemos essa paciente. Não, caso não fosse um atleta, né, de vôlei. Então ele é real, tá, pessoal? Isso aconteceu mesmo. Ela saiu do pronto-socorro, passou com outro ortopedista, e ela falou que não queria operar, porque ela não queria, ela já estava bem, né? Tinha esfriado o processo, ela estava começando a voltar, o joelho tinha desinchado, ela falou que sentia um pouquinho de instabilidade, mas que estava bem, que não queria operar, e o ortopedista falou, se você não quer, não tem problema, vamos seguir assim, e indicou o tratamento conservador. Nas palavras do ortopedista foi, vamos observar o seu joelho, né? E aí largou na mão do fisioterapeuta, e eu queria saber, essa pergunta que o Lohan fez, isso deve acontecer muito com o Flávio aí, de simplesmente o ortopedista virar e falar, tá na sua mão aí, Flávio, e não fazer mais nada, não acompanhar, né? Eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa dar informação e adequar a expectativa, né? Se você pega uma atleta de ponta com esporte nível 1, que predomina salto, a gente sabe que a chance dela ter um desempenho do mesmo nível que ela tinha é pequena, né? Outros esportes com uma demanda menor a gente pode cogitar, então é algo para a gente pensar. É fato que o atleta ou o paciente que ele está candidato a um tratamento conservador, ele não pode ter instabilidade, ele não pode ter queixa de instabilidade. Então esse é o pré-requisito. Talvez a natureza quem faça isso, né? Aquele paciente que ele esfria o joelho, ele fala, doutor, não tá solto, eu tô firme, eu dei até umas corridinhas, um saltinho, tô bem, né? Só que se a gente pensar, sei lá, num cara que só corre, faz pilates, faz sua caminhada, é um outro perfil, né? Ele não tem estabilidade, ele tem um esporte linear, com uma demanda baixa, a chance de sucesso e a tentativa, ela já tem um respaldo maior, né? Então, a primeira coisa é assim, instabilidade acabou a opção tanto tanto do atleta quanto do não atleta, né? Os que evoluem sem a queixa de instabilidade, que é a principal queixa, né, da ruptura do LCA é a instabilidade. Quem não tem essa queixa, a gente pode pensar, mas a gente precisa colocar na balança vários fatores, né? Atletas do futebol que faz giro, que é profissional, eu não vejo a opção de tratar ela de maneira conservadora. Um atleta de final de semana que joga um tênis em dupla, que faz uma corridinha, um pilates, sem instabilidade, a literatura já respalda a gente aí que tem que tentar tratar ele de maneira conservadora, né? E a interação com o cirurgião, ela é importante. Não adianta mandar para mim, deixar na minha mão, porque esse cara ele vai ter um processo que pode dar super certo e pode não dar certo, né? Então é uma tentativa, né? A ideia do conservador na literatura, né, dos Coopers, ela veio muito naquela ideia do cara machucou no meio da temporada, se ele operar agora ele perde a temporada, e se talvez a gente conseguir controlar aí os sintomas e ele evoluir sem instabilidade, a gente consiga levar ele até o final da temporada e operar no momento oportuno, né? O que aconteceu a partir daí? Vários segmentos, penso principalmente o pessoal lá da Noruega, que é menos intervencionista que o pessoal dos Estados Unidos, eles começaram a observar que vários atletas até que não operaram evoluíram bem por anos, né? E aí que surgiu muito essa ideia, que é do grupo de Delaware com o pessoal de Oslo, que tem muito estudo nesse sentido. Então é uma opção, mas não é para todo mundo, né? Se o paciente evoluiu com instabilidade, já era, e se ele evoluiu sem instabilidade, aí a gente precisa ver a expectativa dele em relação à demanda esportiva, né? Perfeito. Flávio, eu tenho uma pergunta. A gente tem bastante fisioterapeuta acompanhando a gente hoje, queria só também agradecer a presença de todos. Assim, qual a mensagem que você passaria assim, de como fazer um bom tratamento conservador? Tem muita gente que é acadêmico ainda de fisioterapia, ou mesmo está começando nas suas carreiras, né? Qual seria a dica que você deixaria para esse pessoal? Na verdade, talvez... Assim, eu acredito que é extremamente complexo tratar um LCA, reabilitar um LCA, né? Sim, eu até te coloco numa saia justa, pedir para você falar em 2 minutos como é que reabilita um LCA. Não é assim, mas... Eu concordo com você que é muito complexo, tanto cirúrgico quanto conservador, né? Uhum. Eu tenho alguns conceitos que eu acho muito importante. A fase inicial você tem que fazer ela com maestria. Perder extensão é um crime no joelho, então você precisa ficar atento e intervir nisso muito precoce. O ganho de flexão é uma coisa que dá tempo para ganhar, você tem tempo para ganhar. Muitos colegas são muito agressivos, coloca o cara de barriga para baixo e dobra, o cara grita, morde a toalha, não precisa. A gente tem que evitar sinovite, né? Porque a fase inicial, se aquele joelho evolui com muita sinovite, ele incha, o inchaço faz ele fletir, ou seja, faz ele perder a extensão. Esse edema vai fazer com que ele ative menos
menos a musculatura, que é tudo que eu não quero. Ele vai começar a perder movimento de extensão e vai começar a desligar o quadríceps, né? Então a fase inicial para mim, eu quando mais novo era muito mais afoito, agora que eu tenho mais experiência, eu sou muito mais tranquilo nessa fase inicial. Eu faço um ganho de ADM de flexão bem tranquilo, a extensão eu não vacilo em nenhum momento, né? Porque a perda da extensão é um dos piores crimes para o joelho. A patela femoral vai ser sempre utilizado, o joelho está em flexo, tem ativação muscular full time, não tem aquele travamento do joelho que relaxa o músculo, ou seja, é uma sobrecarga que Deus não fez para o nosso joelho, então não vale a pena, né? A partir do momento que a gente ganhou a flexão, resfriou o joelho, um trabalho bom de quadríceps, né? Nessa fase inicial, você já garante aí os primeiros meses bem tranquilos, sem dor, sem sinovite. Aí aquele foco no quadríceps, sempre lembrando que ele pode forçar o LCA, então a gente tem restrições, a gente tem momentos para colocar cada exercício, né? E eu acho que a coisa mais negligenciada na reabilitação do LCA é quando ele está entre do terceiro mês para frente, que é aquela hora que, teoricamente, o enxerto está mais seguro, todo mundo relaxa e fala, vai para academia, faz qualquer coisa, sai da físio. E aí é a fase mais importante, que é aquela fase que nós vamos treinar toda a parte excêntrica, pliometria, gesto esportivo, é aquela fase que a gente dá confiança para o atleta, né? Muitos atletas não retornam ao esporte, e a porcentagem é altíssima que não retorna ao esporte, por medo de relesão. E o medo de relesão faz parte do psicossocial dele, mas ele é muito relacionado à não exposição desse atleta a atividades, a exercícios, a estímulos que mimetizem a prática dele esportiva. Então, se o cara vai para campo a primeira vez e ele nunca pulou, girou em cima do joelho, não fez isso de milhões de maneiras, ele vai estar inseguro para fazer, né? Então, vale a pena a gente lembrar que passou o terceiro, quarto mês, não adianta largar da físio, ir para academia e foi a fase difícil, não precisa mais. É a fase mais importante que você vai transformar um cara, vamos dizer, de um sedentário pós-cirúrgico até um atleta pós-cirúrgico. Então, a gente precisa... Lógico, você tem uma senhora de 45 anos que só quer correr, eu não preciso levar ela até o 9º mês, fazer pliometria, etc, etc. Mas se a gente pensar em atleta, essa fase intermediária, vou chamar assim, do terceiro mês para frente, precisa ser muito bem supervisionada, estímulos adequados, mimetizar gesto esportivo e treinar o atleta. Ele tem que sair na fase final da reabilitação com doses igual a do treinamento. Então tem que ter interação com o preparador físico nessa transição, porque não adianta você estar lá numa reabilitação com uma dose média e baixa e colocar ele para o preparador físico que já vai dar uma dose mais parecida com o esporte. Então, ao final do tratamento, esse cara tem que estar treinando na física, não reabilitando. Ele tem que sair de lá pingando, estafado, lógico, controle de carga, tudo isso bem definido. Então, acho que o momento inicial para você não fazer cagada que você vai pagar preço ao longo de todo o processo, e essa fase intermediária que é muito negligenciada, muitos colegas de vocês, desculpem, muitos ortopedistas falam, não, sai da físio, vai para academia, não precisa mais. E se o objetivo do cara é voltar ao esporte, é uma das fases mais importantes, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Então, em 2 minutinhos eu passei desse tempo, mas é mais ou menos isso. Não, mas lembrando, isso que o Flávio falou, falou brilhantemente exatamente isso. Para quem já operou o joelho, sabe que eu já operei. Se você não tiver um fisioterapeuta que te encoraja a fazer, você não faz. Você fica inseguro. O cara fala, vai, chuta a bola. Você fala, pô, chuta a bola, você tem certeza? Você fica inseguro. Então, você precisa, a todo momento, de um fisioterapeuta bem instruído do seu lado. Exatamente. Quem rompeu o LCA uma vez sabe o drama que é, as angústias, o processo é árduo de reabilitação. O cara não quer viver isso muito mais, não. E às vezes ele fala, não quero mais jogar bola, não quero isso nunca mais, né? E aí tem todo um trabalho aí no meio do processo aí para que ele volte de maneira ótima. Tirando que para o atleta, né, Flávio, envolve uma série de outras questões também, né, biopsicossociais, como você falou. Muitas vezes ele sustenta a família, tem outras coisas que envolvem isso também, o retorno do esporte dele, né? E o papel de vocês nisso é fundamental, né? Tanto nessa parte também da psicologia mesmo, né? É muito importante você encorajar o atleta a seguir em frente. Muito bom. E dar estímulos para que ele veja a evolução, não um estímulo também muito forte, para ele não se sentir inseguro e não criar mais medo, mais restrição, mais receio. Então, eu acho que isso tudo aí envolve, a gente precisa se atentar a isso, que não é só a parte física, não. Flávio, falando um pouco de paciente não atleta, aquele paciente corredor aí de fim de semana, ou até um sedentário mesmo que teve a ruptura de LCA, a gente trata conservador. Como que é essa abordagem para vocês da físio?
Porque na minha cabeça o atleta ele quer recuperar o mais rápido possível para poder voltar no rendimento do esporte dele. Mas é aquele Isso. paciente que ele não tem tanta pressa e ele segura mais ali. Como que vocês trabalham isso em relação ao retorno dele para as atividades? Vocês seguram mais o começo, deixam mais tempo imobilizado? Como que é isso? Você diz no conservador ou no cirúrgico? No conservador. Na verdade, o cara que almeja voltar para a prática esportiva, o que vai diferenciar muito é o pós, né? O segundo momento do tratamento. A fase inicial é muito semelhante. Então, é aquela fase, controlar edema, processo inflamatório, tudo. Então, ele tem que estar com mobilidade preservada, o mínimo de dor possível e já restabelecer a musculatura. 3 critérios aí são muito utilizados. É a força do quadríceps, né? Muito utilizado, testes funcionais, e alguns questionários que a gente usa aí até da parte psicossocial. Isso é muito importante. O foco, ele não é muito diferente do que a gente faz no tratamento pós-cirúrgico, mas ele tem uma parte do treino sensório-motor, né, o proprioceptivo, o treino de perturbação, com muita ênfase, né, nessa parte do treino sensório-motor. A gente... Travou? Deu uma travada. E aí Assim. essa falta do... Voltou. Cortou? Cortou Voltou. um pouquinho, Deu uma Flávio. travada aí. Tá. Então a gente, no treino sensório-motor, né, o antigo proprioceptivo, a gente tem que... Tô aqui? Vocês estão me vendo? Tá aí. Tô, Sim, tudo certo. A gente tem que dar uma ênfase nesse treino de perturbação, porque talvez as estruturas remanescentes no joelho tem que aumentar a sua aferência para o sistema nervoso central para suprir aquela falta de propriocepção da estrutura lesionada, né? Então, o treino de perturbação, o treino proprioceptivo, sensório-motor é uma das chaves de ambos os tratamentos, mas no conservador aí ela é muito importante, muito mais, na minha opinião, do que fortalecimento. Não que o fortalecimento não seja importante. Sim. Mas às vezes você vê pacientes com déficit de força e com treino proprioceptivo sensório-motor bem feito, ele está se sentindo seguro e apto para retornar às atividades. Boa. Eu tenho um caso lá, eu tenho alguns casos de atletas de ponta. Na seleção já tivemos, conheço vários colegas que trabalham no futebol que tem milhões de casos também, de atletas de ponta que romperam o LCA, não operaram e estão jogando em alto nível, né? A grande questão é que a gente não sabe o que acontece com esses caras, né? Porque você vai... Tem estudo ainda, né? Exatamente, você vai aferir medidas de força e muitas vezes eles estão com déficit, eles não estão maravilhosos. E sei lá o que acontece, ele é abençoado, não sei, ele está jogando lá. A gente teve um caso de uma atleta na seleção que tinha torcido o joelho há 5 anos atrás, foi testar naquela triagem inicial lá, viu um Lachman bem positivo, olhou, falou, opa, perguntou para ela, como é que você tá? Tô ótimo, tô jogando, faz 5 anos que eu lembro de ter torcido, inchou, não tinha dinheiro para ir no médico, foi melhorando, voltei a treinar, tô ótima. Então, tem alguma coisa aí que a gente ainda não entendeu direito, que não é a estabilização mecânica do ligamento, não é porque ela tá forte, equilibrada, ou ela é muito abençoada ou alguma coisa a gente ainda não entendeu, não. A natureza meio que trata alguns deles. Bom, esse caso foi um que ela voltou a jogar, tá? Virou e falou, nossa, o seu ortotalk tá tudo errado. Todo mundo indicou cirurgia para mim e eu voltei a jogar e fiquei bem, pô. Às vezes sinto um falseiozinho, mas ia bem, não tinha problema. 1 ano depois, ela retornou no consultório, referindo uma instabilidade franca do joelho, uma dor durante a prática da atividade física, sentia bastante dor, um edema após a atividade física, então o joelho ficava bem inchado depois que praticava esporte, e o mais interessante é negando novos traumas, né? Então, ela referiu que não sofreu mais nada, foi aquele trauma, e ela voltou a jogar, só que nas últimas semanas, ali no último mês, ela começou a apresentar esses sintomas. E aí eu queria falar um pouquinho, os testes de Lachman e gaveta anterior, eles continuavam positivos, o teste de pivô era positivo em 3 cruzes, né, que é um teste que a gente mede bastante a instabilidade rotatória, e dessa vez tinham outros sinais aí, outros testes positivos, o teste de Apley, o teste de McMurray, o teste de Steinman. E aí, para quem já está ligado em algumas coisas de ortopedia, isso espero que meus colegas estejam, quais as hipóteses diagnósticas nesse momento e se vocês solicitam novos exames ou aquela ressonância de 1 ano atrás, é nova, né? 1 ano atrás, talvez valha a pena deixar ou pede mais novos exames? O que vocês acham? Fala, Thiago, você está querendo falar, parece.
Eu tô esperando o Samir, que ele tá com a risadinha na boca ali, só. Não, é porque nesse caso ali eu não sei, eu acho que eu não concordei muito com a conduta primeiro, né? Que a gente viu ali a lesão, para mim foi uma lesão total do Você LCA. quer mandar então só refazer o laudo, é isso? Não, eu não ia mandar ele fazer o Solta laudo. o quiz pro pessoal aí, Samir. E vai falando enquanto isso, Tiagão. Você quer mandar pro pessoal Então, da radiologia refazer o laudo, é isso? Não é para refazer o laudo, mas se a gente olhar com mais cautela aquele exame ali, eu acredito que já tinha sido uma ruptura total naquele ali, não era uma ruptura parcial. E teria que abordar o tratamento cirúrgico, como a gente falou, né? Paciente profissional, né? Então, eu acho que o diagnóstico mantém lesão do LCA. Mas você faria de novo ressonância? Faria. Faria para ver se tem mais alguma coisa, outras lesões, porque já tá o quê? Foi um ano que você Um depois ano, do caso? Um ano. Aí, se ela tinha realmente a lesão do LCA, já pode ter comprometido outros compartimentos do joelho, né? Eu concordo com você, também solicitaria uma nova ressonância, até porque o quadro mudou um pouco, né? Agora ela tem queixa de instabilidade. Sem contar que se você quiser operar essa paciente, o convênio não vai liberar, às vezes, com essa lesão parcial. Ele vai falar assim, mas você quer operar uma paciente que ainda tem LCA? Né? Ou você manda refazer o laudo, rever o exame, ou você vai ter que solicitar outro mesmo. Eu acho que o exame físico dela mudou também, né? Agora ela tem testes que não são só para ligamento, né? Testes para Sem menisco que dúvida. são positivos também, então a chance de ter piorado essa lesão é muito grande. Sim. E outra coisa, né? Muitas vezes a gente pega a ressonância desse jeito e aí depende muito do laboratório, porque às vezes o cara manda uns cortes só que realmente você não consegue enxergar. Então isso é importante você saber ver tudo isso que o Vitor colocou, ver a imagem direitinho, solicitar o tipo, a hora que você vai solicitar o exame, solicitar o oblíquo. Isso são coisas importantes e são umas dicas mesmo que o Vitor está dando, porque não adianta você pegar o laudo muitas vezes e olhar o laudo só. Às vezes, né, eu tô brincando, o Samir tá brincando com o radiologista aí de refazer o laudo, a esposa dele é radiologista. E músculo Mas, esquelética ainda, então. Não, é exatamente por isso. Então, muitas vezes é bom você saber, não dependa de outras pessoas para dar um diagnóstico radiológico aí, né? Exatamente. Lembrando que a obrigação é sua. Você é ortopedista, você tem que saber olhar um exame, principalmente de joelho, tá? E outra coisa só, Vitor, rapidinho. Flávio, muitas vezes o paciente chega com a ressonância para você também, né? Chega mostrando a ressonância e falou, e aí, o que tem aqui? Deixa eu só acrescentar um ponto nessa sua pergunta, Thiago. Como que é quando o paciente, o primeiro contato dele, na verdade, é com o fisioterapeuta e não com o ortopedista? Você perguntou para mim? Desculpa. Sim, Flávio. Repete para mim que cortou ali a pergunta, desculpa. Assim, o Thiago falou que às vezes o paciente chega com a ressonância para você. Ele não leva para o ortopedista. Uhum. Eu acrescentei um ponto. Como é que funciona? Como que você lida? Porque muitas vezes o primeiro contato do paciente com o profissional de saúde é com você, com o fisioterapeuta. Você é o primeiro contato dele, você é a porta de entrada dele. Principalmente Não necessariamente o especialista em joelho, né, o cirurgião. Exatamente. Então, assim, eu conheço, sei ver bastante ressonância, porque eu fiz Santa Casa, trabalhei muito tempo com vocês lá e aprendi bastante coisa. Mas não é da minha praia dar o diagnóstico para ele, dar a conduta, etc. Então, assim, o paciente chegou para mim com uma lesão de LCA, testes, sei fazer os testes, tal, sei ver ressonância, eu encaminho para vocês aí justamente para dar o diagnóstico, para a gente discutir a conduta e a gente está pensando no perfil do paciente. Ele tem uma ruptura total, ele pode tratar conservador? Pode, mas um atleta de ponta, nível 1, não tem cabimento, né? Então, se eu pego uma pessoa aí, atleta recreacional, que chega para mim como primeiro contato, eu vejo uma possibilidade, eu vou pedir para ele procurar um ortopedista que ele tenha confiança, ou posso indicar alguém para a gente estar conduzindo isso juntos, né? Acho que ninguém é dono da verdade, até porque tem cara que vai começar bem a reabilitação do tratamento conservador e vai evoluir com estabilidade e já vai operar. E vice-versa, até tem uns caras que chega meio, parece que tá solto, de repente ele acha que tá bom, que não tá mais instável. Então, não é um ponto só, não é aquela foto, é um acompanhamento que ele vai ter altos e baixos, vão ter outras situações aí em alguns casos. Então, ninguém é o dono da verdade e ninguém pode interferir na área do outro, não. Cada um na sua praia. Mas, por exemplo, qual seria o paciente que chegaria para você como primeiro contato e você se sentiria confortável em tratá-lo, sem encaminhar para o cirurgião de joelho,
E qual seria o caso que o paciente que você não se sentiria confortável? Primeiro, o paciente que eu me seja confortável é aquele paciente que ele não tem estabilidade, que aí ele pode ser que ele evolua bem e que ele que ele não queira operar, né? Esse é um ponto fundamental também, a vontade dele é imperativa e a demanda dele esportiva. Se ele tem nível 2, nível 3 de esporte, ele tem um bom prognóstico, né? E vale a gente pensar também que tem estudos mostrando que o tratamento pré-cirúrgico, né? Então, um tratamento aí para melhorar a condição cirúrgica, melhora o resultado dele a médio e longo prazo. Excelente, né? isso aí. Então, quem faz pré-operatório tem melhor resultado no pós-cirúrgico. Né? Então, eu acho que deveria ser mandatório todo mundo que rompeu a LCA ir para a fisioterapia, talvez numa primeira expectativa de vamos tratar conservador ou não, vai evoluir bem no conservador ou não, de acordo com o público, com o perfil daquele paciente ou atleta. Né? Se der errado, ele fez um belíssimo pré-operatório, né? E tem estudos mostrando também que se a gente faz a terapia à base de exercício sem operar e posterga isso bastante, muitas vezes ele vai ter resultado melhor do que aquele cara que operou do primeiro contato. Assim, deixa eu melhorar a situação. O cara rompeu o LCA e ele começa a fazer o tratamento conservador e vai bem. E algum dia ele evolui com uma instabilidade e opera. Quando a gente compara esse cara que fez a tentativa conservadora, operou num futuro, com aquele que operou de cara, ele tem até melhor resultado em 5 anos de segmento, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso também, não é arriscar, existe sempre aquela discussão, postergar a cirurgia vai aumentar o número de lesões em outras estruturas. Isso é muito discutível na literatura, a gente tem segmento aí de 10, 20 anos mostrando que é igual, né? Mas tem alguns outros estudos mostrando que operar evita lesões de menisco, evita mais recirurgias mais pelo menisco. Então, tem muita coisa para a gente pôr na balança. Né? Eu acho que tratar ele pré-operatório é fundamental. De acordo com a expectativa dele, com a demanda dele, ele pode ser candidato ao tratamento conservador. E se por acaso o tratamento conservador falhar, ele, teoricamente, pelos estudos aí, ele não vai ter malefícios a médio e longo prazo, não. Né? Porque todo mundo vai evoluir com artrose, todo mundo vai fazer diversos outros procedimentos aí nesse meio tempo. Então, tem bastante coisa para a gente discutir aí. Não é aquela coisa que, pelo menos, eu aprendi que a LCA é cirúrgico e não tem espaço para tratamento conservador. Os estudos estão mostrando coisas diferentes. Hoje, isso é muito discutido, né? Sobre o LCA ser cirúrgico ou não. Acho que o Flávio tocou num assunto, falou muito bem sobre isso. E está ficando claro para todo mundo que o LCA não é eminentemente cirúrgico. Você tem que avaliar quem é o seu paciente. Qual é o padrão de atividade, o que ele faz, o que ele espera, principalmente, da cirurgia. Tem muito paciente que chega referindo rompeu o ligamento cruzado anterior, tem uma sobrecarga medial maior, porque sobrecarrega outros compartimentos, o joelho torna-se mais instável, e a expectativa dele é operar e melhorar essa dor medial. Muitas vezes isso já evoluiu com uma lesão de cartilagem, etc. E você reconstruir o cruzado dele, muitas vezes não vai resolver a dor, né? É mais ou menos aquele negócio da luxação patelofemoral. Você resolve a luxação, mas muitas vezes você precisa explicar para o paciente que o que destruiu, ele destruiu já. É previsto em literatura do livro de cirurgia de joelho, que é a nossa Bíblia, aí, o Winston, ele coloca que a cada mês você aumenta em 1% a chance de lesão do menisco medial. Então, mais ou menos uma analogia, passaram-se 12 meses, ela aumentou em 12% a chance dela romper o menisco. Isso são números previstos em literaturas, etc. Mas cada vez mais vem saindo outros estudos. Tá? O que aconteceu com a nossa paciente aí foi justamente isso, né? Então, ela não quis operar ou não foi orientada da melhor maneira possível, e a nova ressonância dela, o que ela apresentou agora se vocês observarem, então, compararem com a outra ressonância, o ligamento está mais horizontalizado, né? Ou seja, tem um tombamento do ligamento cruzado anterior. Nota-se que ele já termina aqui, ou seja, ele não vai lá para a região posterolateral do fêmur. Aqui no corte sagital, a gente vem vindo essa porção mais preta, aqui bem fininha, que circunda o joelho inteiro, é a cartilagem articular. Quando a gente vem vindo aqui, vocês veem que tem um afundamento da cartilagem, né? Por que isso aconteceu? Se vocês notarem, isso é uma ressonância que foi feita em fase aguda? Não é uma ressonância de fase aguda. Por que então tem contusões ósseas aqui, a gente vê?
Justamente porque o que acontece é, vocês estão vendo o menisco aqui no meio? Não, porque o menisco sumiu. É o sinal do menisco fantasma, né, que a gente fala. O menisco ele não existe aqui, provavelmente porque teve uma lesão, uma ruptura aqui no corte axial. A gente vê o menisco aqui, pretinho, pretinho, vem e fica branquinho. Teve uma lesão da raiz meniscal medial, tá? O menisco ele extruiu, ele saiu daqui do meio e veio parar aqui no compartimento lateral. E quando a gente olha aqui, né, nesse corte especificamente, ele não está aqui. Então aqui está chocando osso com osso, por isso que está fazendo esse edema ósseo grande. Né? Então, basicamente, o que era uma lesão pura do ligamento cruzado anterior em um atleta se transformou em uma lesão complexa do menisco, se transformou em uma lesão condral, ou seja, uma lesão de cartilagem extensa, associada à lesão do cruzado anterior. Então, o que antigamente seria simples de resolver, hoje já não é mais tão simples assim. E aí eu pergunto para vocês de novo, né? Bom, de novo não. Se antes vocês já indicavam tratamento cirúrgico, hoje não preciso nem perguntar, que eu acho que está bem claro para todo mundo. O procedimento cirúrgico, então, falando um pouquinho do que a gente faz nesse caso, essas aqui são imagens da artroscopia. Então, aqui nessa imagem superior da esquerda, a gente vê aqui tem uma imagem mais amarelinha. O que é isso? É justamente uma gordura, uma sinóvia, que está anterior ao ligamento cruzado posterior. Então, o ligamento cruzado posterior está aqui atrás, à frente dele está o ligamento cruzado anterior. Aqui nessa imagem é uma imagem de um cruzado anterior roto. Então, você vê que está tudo fibrilado, né? Só o coto do ligamento cruzado anterior. E se vocês observarem, isso aqui já tinha passado o shaver e tudo mais, que é a pecinha que a gente usa para ir comendo, né? O restante, o remanescente do ligamento cruzado anterior. Mas às vezes você vê como ele fica em pezinho aqui, ele fica colado lá na região do côndilo femoral mesmo. E quando você olha na ressonância, parece que ele está íntegro. Então isso pode acontecer muitas vezes. Aqui uma imagem de um menisco normal, né? Então aqui está a superfície do côndilo femoral, aqui está a superfície da região tibial e o menisco interpondo no côndilo femoral com o côndilo tibial, certo? E aqui a imagem de um menisco todo machucado, né, com algumas lesões. Você vê o aspecto de fibrilação, você vê que ele não está bonito assim, ele está mais extruso, ele está para fora, porque teve uma lesão lá atrás que fez com que... Aí você pensa assim, o menisco é uma superfície, um semicírculo. Você rompe a inserção dele aqui e põe carga em cima. Esse menisco extrui, ou seja, ele sai, choca osso com osso, tá? E aí, aqui essa imagem é uma lesão condral extensa, né? Então você vê toda a cartilagem do côndilo femoral e aqui uma exposição do osso subcondral que a gente fala. Então, basicamente... Para explicar para o pessoal, a cartilagem é essa estrutura branca. Tudo isso aqui em volta, que isso aqui que você vê, não é o osso, é a cartilagem. Né? O osso ele está abaixo da cartilagem. Então, aqui já é uma lesão de cartilagem com exposição do osso subcondral, tá? Que é uma lesão grave. Então, basicamente, os portais artroscópicos têm dois portais clássicos, que são o anterolateral e o anteromedial. Então, aqui está o tendão patelar, a gente entra aqui na região, no portal anterolateral, normalmente onde fica a câmera, lógico, pode ter inversão de portais e tudo mais, via de regra o instrumental é colocado pelo portal anteromedial. E se eu precisar de um terceiro portal? Aí eu posso fazer um portal acessório, mas a imensa maioria das lesões do joelho são tratadas por apenas dois portais, os clássicos, tá? Falando um pouquinho agora de como, já que todo mundo concordou que a conduta é cirúrgica, falando um pouquinho de como a gente pode reconstruir esse cruzado anterior. Existem enxertos que a gente pode tirar desse mesmo indivíduo ou enxertos que a gente pode pegar de cadáver e usar nesse indivíduo. Então, são os enxertos autólogos e os enxertos homólogos ou alenxertos, certo? Os enxertos autólogos que a gente pode tirar são o tendão patelar, os tendões flexores e o tendão do quadríceps. Eu queria perguntar, alguém tem uma preferência por algum enxerto? Alguém discute? Eu sei que vocês não são do joelho, mas o que vocês têm escutado falar mais aí? Primeiro eu queria só
deixar claro que enxerto autólogo é um enxerto retirado do próprio paciente, tá? Então, a gente retira alguma estrutura ligamentar dele ou tendinosa ligamentar não, tendinosa e faz a reconstrução do ligamento com essa estrutura. Aí varia muito da atividade do paciente, se é um paciente, por exemplo, um atleta, se é um atleta que precisa ficar muito de joelho na sua atividade, um lutador, por exemplo, que precisa ir para o chão, enfim, mas assim, tem várias coisas que a gente leva em consideração. Há, inclusive, alguns estudos demonstrando que você enfraquece a região do tendão patelar, por exemplo, se você tirar um enxerto do tendão patelar. Pode gerar mais dor também, né, Lohan? Mais dor anterior, sem dúvida. Esse enxerto, até o primeiro enxerto que está demonstrando aí, ele é um exemplo do patelar. A vantagem dele é que ele tem dois ossos na ponta, né? Então, a gente fala osteointegração do enxerto, ela é muito melhor, consegue ter a consolidação do enxerto tanto na tíbia como no fêmur, né? Não é só desvantagem também, igual vocês estão condenando o patelar. Não, de forma alguma, até porque quando a gente faz a reconstrução do LCA, é muito mais fácil integrar osso com osso do que tendão com osso, né? Então, logicamente, foi o que o Samir falou, a osteointegração do enxerto patelar é superior aos demais. Para o pessoal mais novo aí, só o tendão patelar, o Samir falou dos plugs ósseos, né, que fica em cada ponta. Uma ponta é lá da TAT, da onde está inserido o tendão patelar, e a outra é lá da patela. Por isso que fica duas pontinhas de osso. Já no tendão flexor, você não tem esses plugs ósseos, né? Você vai ter só a parte do tendão mesmo. E aí... Desculpa, Thiago. Pode falar. Não, terminei. Não, e falando, acho que o Vitor pode falar até melhor, mas falando entre trabalho realizado entre flexor e patelar, é muito semelhante, né? Mas isso que o Lohan falou no começo é essencial. Ver o tipo de atividade do paciente, porque com o flexor, quando você retira os flexores, querendo ou não, você vai perder um pouco de força de flexão do joelho. Então, isso é muito importante. Você depende muito da atividade que o indivíduo faz. Isso é importante, Thiago, porque às vezes eles falam assim, mas perder quanto? Pouco, 10%. Mas se você está falando, de repente, de um atleta de alto rendimento, 10% para ele, às vezes é o índice olímpico, né? Esses 10%, às vezes, é ele conseguir ter sucesso na carreira dele ou não. É uma medalha para ele, né? É o pódio. Então, tem que avaliar direito isso aí. E também, cara, é que nem a prótese de quadril. Vai muito de escola que você faz, né? Porque não tem certo e errado aí de enxerto. Você tem a preferência, pelo menos os caras que faz joelho que eu conheço, eles têm a preferência de pegar o flexor. Pela técnica ali, eu acho que até o acesso é mais fácil, você consegue ter um acesso mais fácil para fazer esse enxerto. Mas o Vitor, isso pode falar melhor, né, Vitor? Eu acho que varia muito de onde você fez a sua formação, né? Com certeza. Acho que isso influencia bastante, principalmente em pacientes não atletas, né? Que são a maioria das lesões. Então, normalmente aí o que se fala bastante é o enxerto do tendão patelar, ele foi o padrão ouro durante muito tempo, né? Então, coloca-se que o enxerto do tendão patelar é o padrão ouro, mas hoje isso vem caindo por terra. Hoje, atualmente, o cenário mundial, o enxerto mais utilizado é o tendão flexor, tá? Eu passei um tempo na Coreia, por exemplo, e o meu chefe, o chefe que eu acompanhei do serviço lá, ele usava basicamente enxerto de cadáver em todo mundo. Ele só não usava em atleta, porque ele falava que o enxerto homólogo, ele tem a grande vantagem, você não agrega morbidade da área doadora. Então, como o Thiago bem colocou, quando você tira o flexor, você perde força de flexão. Quando você tira o tendão patelar, você pode sobrecarregar a patela femoral, você pode ter tendinite patelar de repetição, você pode ter perda de extensão, dor anterior, um monte de coisa. Então, basicamente, quando você escolhe um enxerto de cadáver, você não tem nada dessas coisas, você não agregou morbidade da área doadora. Porém, é um enxerto que se integra mais devagar. Né? Mas o lado do enxerto, ele rompe mais fácil também, né? E alguns trabalhos vêm colocando justamente isso, que o halo enxerto ele tende a romper mais fácil do que o enxerto autólogo. Então, basicamente, de uma maneira bem simples, o tendão patelar ele é bom, porque o Samir já falou, você consegue 2 baguetes ossos, isso permite uma osteointegração tanto na tíbia quanto no fêmur, possibilitando que o Flávio ou outro fisioterapeuta consiga
melhorar a reabilitação no pós-operatório, né? E você escolhe o tamanho... Pode falar. Dá licença, deixa eu só acrescentar um pouquinho. Em termos de reabilitação, muda um pouquinho, né? Se a gente pensar no enxerto do tendão patelar, eu preciso ter mais cuidado e até entrar com exercícios mais fortes de quadríceps num segundo momento, né? Eu preciso respeitar essa cicatrização dessa região doadora, porque não é incomum esses pacientes evoluírem com tendinopatia, com dor patelofemoral no pós-cirúrgico. Então, da mesma maneira que quando você pega um paciente que tem enxerto de tendão patelar, eu vou lá nos flexores do joelho e posso bombar, posso fazer o exercício que for que não foi mexido. Se eu inverter esse raciocínio, na hora que eu estou no patelar, eu tenho que tomar cuidado com o quadríceps, na hora que eu estou com os flexores, eu tenho que tomar cuidado com isso. O que é tomar cuidado? É postergar um pouquinho mais o início dos exercícios mais fortes. Por exemplo, nos flexores, muitas vezes eu fico 4, 5 semanas sem encostar no flexor em cadeia aberta, eu só trabalho a cadeia fechada que acaba pegando ele, né? O que vocês falaram da força flexora, isso é fato, a literatura mostra que fica um déficit de força eterna, principalmente em ângulos profundos de flexão. Então, se você testar ele a 30 graus, que é o pico de torque, não tem muita diferença, mas quando você testa os flexores com 90 para mais de flexão, esse déficit é eterno, ele não vai recuperar nunca mais, né? Então, vale a pena a gente balancear isso. Ser atleta que rala muito o joelho no chão, evitar patelar, etc. Mas pensar que a reabilitação inicial tem cuidados diferentes. E um outro detalhe também, por causa da osteointegração do osso tendão-osso, o enxerto patelar ele permite com que a gente abuse um pouquinho mais no pós-cirúrgico. Ou seja, exercício de quadríceps, se a gente coloca ele de maneira precoce, os estudos não mostram a lacidão, não mostra que afrouxa. O dos flexores, se a gente entrar com cadeia aberta em ângulo completo, em fases iniciais, ele afrouxa. Então, afrouxa. Entendeu isso? Então, o ângulo de proteção no flexor tem que ser regra. No patelar eu também acho que tem que ser regra, mas se você não achar, eu até posso concordar que você pode estar certo, porque a literatura não respalda ainda não. Então, eu particularmente gosto mais do flexor, é mais fácil para mim. Mas por mais que a literatura não mostre diferença, o patelar fica muito mais firme, os caras voltam com mais segurança. Eu acho o patelar aí mais relacionado à função, mas aí é só meu achismo. Bom, isso aí é uma eterna discussão, a gente não vai chegar no melhor enxerto hoje, porque isso não é bem estabelecido para ninguém. Mas os flexores vêm surgindo e eles se mostraram uma força, uma de tensão muito semelhante, mais semelhante ao ligamento cruzado anterior nativo mesmo. O tendão quadríceps, na Santa Casa, a gente fez um trabalho, a gente não teve boas experiências, mas os estudos mostram que é um bom enxerto também, até porque você consegue baguete ósseo em uma das extremidades, você tira ali da patela, e a outra extremidade, o ligamento normal. Então, todos vão ter seus benefícios e todos vão ter algum prejuízo aí. Vocês não tiveram boa experiência com o quadricipital no LCA? Não, a gente fez uma série de casos de 36 pacientes, o índice de ruptura foi 8%. Nossa, bastante. Porque o tendão do quadríceps eu tenho experiência na cirurgia de LCP, mas o protocolo é totalmente diferente. O LCP é perfeito. A gente defendiu o quadríceps no LCP. A gente concorda. Isso. Agora, para o LCA, a gente não teve boa experiência, não. Legal. Porque eu também não tenho muita experiência. Atendi poucos casos com quadricipital no LCA. Então, aí, por exemplo, eu estou com um paciente que está até assistindo a aula que eu vi aí, o Kaique, jogador de futebol, tendão patelar, que foi o que o Flávio falou, ele dá tanta segurança para voltar, etc, tal, mas ele é goleiro. E ele é goleiro de alto rendimento, goleiro de jogador, é um time grande. Então, você vai, o goleiro, o cara trabalha muito no solo, joelho, cara, vou pensar mais em flexores, entendeu? Então, eu acho que o cirurgião ele tem que saber fazer todos, para não cair nisso que o Samir falou, porque quem vai escolher o melhor enxerto é justamente o perfil do paciente. Então, você tem que estar preparado para fazer todos, tá? Então, basicamente, aqui eu separei o tendão patelar, o tendão quadricipital com baguete ósseo e tendão na ponta, e aqui um tendão, um mecanismo extensor, na verdade, de cadáver, que aí você pega o enxerto que você quiser. Lembrando que de cadáver você pode usar tendão calcâneo, tibial anterior, etc. Tá bom? E aí, passei 2 aqui. Então, essa paciente, eu preferi fazer flexores, porque era uma paciente jogadora de vôlei, já tinha um histórico de tendinopatia do tendão patelar antes,
E é um esporte de salto, etc., exige muito do tendão patelar. Eu preferi optar mais por tendão flexor, até porque trabalha de joelho, ajoelha muito, cai de joelho. Então, eu preferi fazer o tendão flexor. Basicamente, aqui está a pata de ganso, tá? Você escolhe, aqui você acha, tira a face do sartório e você vai captar os tendões do semitendíneo e do gráceo. Aqui você puxa o tendão por essa região, né? E coloca um stripper, que é como se fosse um tubinho em volta do tendão, e você coloca ele lá dentro da coxa. Você não olha onde ele está indo, você só coloca esse furinho, coloca o stripper em volta do tendão e coleta o enxerto. Esse é o aspecto final do nosso enxerto, né? Então, basicamente, a gente pega ele, dobra em 4, faz o que a gente chama de enxerto quádruplo, e aí isso tem um diâmetro, e aí faz a reconstrução. Então, essa é a imagem final da reconstrução. Então, aqui está a parede do côndilo lateral, aqui o ligamento inserido na tíbia, e aqui é o cruzado posterior, passando atrás, dando o aspecto dos ligamentos cruzados, tá? E aí, o pós-operatório da nossa paciente. Então, lembrando que vocês podem ver isso aqui no pronto-socorro. Então, isso é uma reconstrução do cruzado anterior, basicamente feita com parafuso, que é um dispositivo que a gente fala que você comprime o enxerto no osso, né? Você aperta o ligamento lá, é um parafuso que a gente fala de interferência, tá? E aqui um dispositivo de suspensão, que é o endobottom. Aqui também tem um parafuso, mas esse parafuso é bioabsorvível, esse é de metal, por isso que aparece no raio-x, esse é bioabsorvível. Como funciona esse dispositivo? Você basicamente você sobe essa plaquinha de lado e aí você puxa o outro canto do fio. Quando você puxa esse outro canto, você faz o que a gente chama de dar o tombo. Você inclina essa plaquinha e puxa o enxerto de volta, o enxerto fica preso, a plaquinha fica presa aqui o furinho, ela permite a passagem dela de assim, mas não permite a passagem dela de assim. Então, o LCA fica pendurado lá e isso vai permitindo a ligamentização. Ô, E Vitor, aqui... Oi. estão perguntando no chat se você costuma usar dupla banda. Não, isso é bem discutível. Bastante gente, principalmente, isso já foi discutido no passado, hoje já caiu meio que por terra a dupla banda. Alguns cirurgiões ainda utilizam na reconstrução de reruptura. Então, você teve a primeira reconstrução, falhou, e aí na segunda reconstrução você faz dupla banda. Mas isso vem caindo por terra, que mostra que a única indicação hoje, na verdade, são as revisões, né? Ninguém faz mais dupla banda para reconstrução primária. Ô, Tá? Vitor, Oi. você pode só falar para o pessoal o que é dupla banda, porque eu garanto que muita gente não sabe. Sim, claro. Se vocês olharem essa imagem aqui, ó, isso foi reconstruído com uma banda. Se vocês lembrarem, por que isso começou, essa história começou? Começou porque eu vou reconstruir o LCA e aqui o LCA a gente não viu que são duas bandas atuando? Então tem a banda anteromedial e a banda posterolateral. Será que se eu reconstruir uma única banda e colocar ela no... Aí tem o footprint, que é a região onde o tendão está colado no osso. Isso chama footprint. Então, basicamente, como eu tenho duas bandas do ligamento cruzado anterior, a inserção dele faz um leque, né? Então, onde é o ponto certo de colocar se você for reconstruir com uma banda só, onde que é o ponto certo? A banda anteromedial ou a banda posterolateral? Antigamente, eles falavam que a banda posterolateral era extremamente essencial para uma estabilidade rotacional. Hoje, já considera-se a banda anteromedial, você tende a roubar mais para a banda anteromedial. Então, isso vem... Até hoje não se tem o ponto ideal de reconstrução do cruzado anterior. Cada cirurgião coloca um pouquinho, rouba um pouquinho, e isso varia muito de escola também. A reconstrução dupla banda é justamente você reconstruir duas bandas. Então, você pega dois enxertos diferentes e reconstrói. Coloca um no footprint do posterolateral e um no footprint da anteromedial. Mas o que os estudos colocam é que isso não traz benefício. Pelo contrário, você agrega... Se você tinha dificuldade para pegar um enxerto, você vai ter que pegar dois. Né? E às vezes acaba acontecendo de você deixar cada enxerto em uma, você fica com um enxerto pequeno para cada uma. Né? Vou pegar o braço e usar para uma, usar o semitendino para outra, fica pequeno. Então, isso vem caindo por terra. É preferível você construir uma banda única. Tá? Boa.
Então, é aqui uma imagem do menisco suturado, tá? Aqui já é uma imagem do menisco cicatrizado, né? Então, aqui está a sutura, aqui tinha uma lesão, aqui foi cicatrizado. E aí eu queria pedir para o Flávio dar mais um pitaquinho aí de qual o que ele usa para falar assim, ó, você pode voltar a jogar bola, você pode voltar para o esporte, vai lá, volta. Porque muitas vezes ele vai para a fisioterapia e é o fisioterapeuta que fala a hora de voltar, não é o ortopedista. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, o fisioterapeuta é quem está acompanhando o cara diariamente, mede a força muscular, mede a amplitude de movimento, mede o gesto, avalia o gesto esportivo. Não que o ortopedista não vá fazer isso, sempre deve ser feito antes do retorno. Mas o fisioterapeuta está ali todos os dias. Então, é muito importante essa interação. Eu queria que o Flávio falasse um pouquinho disso. Perfeito. Então, em relação ao retorno ao esporte, né, é uma discussão aí infinita aí para a gente fazer, né? O que a gente antes acreditava era aquela coisa, o quadril está forte, deu 6 meses, vamos começar a retornar, que a natureza já ajudou, o quadril está bom e é isso que importa. Hoje a gente sabe que tem algumas coisas que tem que ser consideradas. Primeiro, o tempo, né? Estudos recentes aí estão mostrando para a gente que se a gente postergar a reabilitação, que antes era daquele número cabalístico de 6 meses, se a gente posterga a cada mês até o 9º mês, a gente diminui 51% do número de recidivas por mês. Ou seja, se esperar do 6º para o 7º, 51% a menos, do 7º para o 8º mais 51%, do 8º para o 9º mais 51%, ao final 83% a menos. E do então, 9º para o 10º não acontece não, isso. Hein? Exatamente. Então, a partir do 9º mês, não tem grandes diferenças. Então, aquele número de 6 meses, ele caiu por terra. O mais seguro é a gente esperar 9 meses. O que é um problema, porque muitos de nós não estamos falando a mesma língua, fisioterapeutas, médicos, etc. Se o meu colega fala que vai fazer em 6 meses, eu já perdi o cliente, porque ele é melhor, porque ele faz em 6 meses, e ele não entende que os estudos trazem que isso é mais seguro. Eu fiz por 6 meses durante, sei lá, 13 anos da minha vida, né? E talvez aí aquela taxa de ruptura que não é baixa, ela se vem por desse retorno precoce, né? Então esse é um ponto. Hoje a gente está defendendo, batendo aí na mesa que todos nós temos que falar a mesma língua, porque o atleta, o sedentário, ou o atleta ou o esportista, ele precisa entender que a natureza, a cicatrização tem um tempo só. Né? Eu posso ser o melhor fisioterapeuta do mundo ou o pior, a natureza vai se comportar da mesma maneira. Né? Então esse é um ponto. Em termos de retorno ao esporte, o que a literatura tem mostrado para a gente, até a nossa Sociedade de Fisioterapia defende, é o quê? A gente fazer testes funcionais, questionários funcionais e até psicossociais, né? E a avaliação de força. Então, testes funcionais clássicos, todos os hop testes, o single, o crossover, o por tempo, avaliação de força isométrica ou isocinética de quadríceps e isquios, todos esses testes buscando uma diferença máxima de até 10%, né? Questionários de função como o COSA-DLS e o RIS, que é da parte psicossocial também, com uma nota de corte de 85 e 77, respectivamente, e o teste T de agilidade. Então, são testes funcionais. Não adianta você pensar só em força, ver o movimento dentro do seu paciente na sua clínica, avaliar a cinemática só com aquelas câmeras e tal. São testes de campo, é teste de salto, é teste de giro, mudança de direção, e os questionários não pensando só na parte física, mas na parte psicológica desse cara, porque o receio em atleta que rompeu a LCA, ele é absurdo, né? Então a gente sabe aí de estudos que variam, mas a gente está falando de 53% a 57% das pessoas que voltam a jogar. Não tem aquela história lá de 90% volta, né? Quando a gente pega em atleta de ponta, esse número cresce. Mas o atleta de ponta, ele faz físio 8 horas por dia, tem todo um respaldo, motivação. Fisioterapeuta todo dia. Exatamente, ele tem toda uma estrutura, ele é motivado, ele vive disso, etc. Né? Aí essa taxa sobe para mais de 80%. Mas tem muita recidiva, tem baixo retorno. Então, eu acho que essa fase de avaliação ela é importante. E aí vale frisar, se o cara deu 9 meses, ele não passou nos testes, ele não volta. Não importa, o tempo é o estopim. Ele precisa passar nos testes. E muitos estudos mostram que a maior parte dos atletas e não atletas não atingem os scores mínimos em até um ano. Então a gente está falando de 9 meses para diminuir recidiva, só que esses caras, se não atingirem as notas mínimas de corte, eles não são liberados e muitos deles vão desenvolver isso entre 1 ano e 1 ano e meio.
Então, aquela coisa de protocolo acelerado está caindo por terra, o protocolo está desacelerado. É engraçado, porque antigamente a gente brincava, né? Antigamente os cirurgiões de joelho, ele era bom de tão rápido que ele botava o cara de novo no campo. Ah, nossa, operei o cara, 3 meses ele estava jogando bola. Você fala, puta, hoje em dia você fala, nossa, que crime, né? Exatamente. Cara, Eu acho que nessa esfera a gente tem que pensar em 3 coisas. O que a gente acha que é retornar ao esporte, porque a gente tem uma expectativa alta. Eu, quando faço o trabalho, o cara tá ruim pra caramba, eu acho que ele tá bom pra caramba, né? A expectativa do paciente e o dado quantificado, ou seja, todos nós, fisioterapeutas e ortopedistas, acham que o cara tá melhor do que realmente ele tá. Isso é viés nosso, não tem como fugir. Isso é fato. Na hora que a gente avalia ele com instrumentos de avaliação, se ele voltou ao esporte, esses números são mais altos do que ele julga em termos de retorno ao nível prévio, né? Então, a gente acha que ele está maravilhoso, os caras acham que estão bom e eles acham que estão péssimos. É mais ou menos isso que vale, né? Então, fazer um bom trabalho de reabilitação voltado para o projeto esportivo, treinar esse cara na fase final de reabilitação e testar ele e só liberar com um teste positivo. Então, é incrível o que tem de fisioterapeuta no meio do esporte e nas clínicas por aí que não fazem bateria de teste para liberar. Eles se baseiam antes no 6º mês, agora no 9º mês, faz uma avaliação de força, o cara está treinando, já está se sentindo melhor, vamos liberar. Tem testes para fazer, tem números de corte, e isso precisa ser respeitado aí por todos nós. Na hora que ele não passou, não importa o tempo, vai treinar mais, vai repetir, vai treinar mais, vai repetir, até ele atingir os níveis mínimos de corte. E Flávio, falando no alto rendimento, isso vale também? Você segura o cara e fala, desculpa amigo, mas você não vai voltar ainda. Aí, meu amigo, tem milhões de fatores que não cabe a nós, entendeu? Aí a gente tem milhões de coisas. Uma coisa é a prática baseada em evidência. Isso no esporte é viável? Muitas vezes não. Muitas vezes não, né? O cara torce o tornozelo, dá 3 dias está jogando. Quem não viu isso? Se você for ver lá no consultório, a gente não vê isso, não fala isso, mas no dia a dia lá a gente faz, né? Exatamente. Então, o esporte competitivo ele tem milhões de fatores. Quando eu entrei com essa ideia do 9º mês lá na seleção, há 4 anos atrás, mais ou menos, eu tomei porrada de tudo quanto é lado. A hora que alguém parou para pensar no que eu estava falando foi quando uma atleta voltou no 6º mês e rompeu. Né? Então, assim, uma atleta que a gente estava contando com ela para um campeonato importante, ela estava, teoricamente, daria tempo, e no primeiro treino dela, né, foi embora. Aí todo mundo para pensar, né? Porque a gente esquece dos resultados ruins. Os bons todo mundo lembra, põe em aula, né? Quando eu vou dar aula, eu pego meus melhores resultados e ponho lá. Os caras acham que eu sou bom pra caramba. Os resultados ruins eu escondo, né? Os resultados ruins a gente esconde. Na hora que o resultado ruim aparece para todo mundo para pensar, né? Então é uma coisa que tem milhões de coisas. É a vontade do técnico, da atleta, do patrocinador, a necessidade do campeonato importante que vai vir, né? Então tem milhões de coisas. A gente colocou o atleta do 5º para o 6º mês num campeonato importante, porque era o último campeonato dela, ela topou o risco, a gente topou o risco, mas estava todo mundo ciente. Graças a Deus não deu nada. A gente ficou rezando no banco, não deu nada. Mas a chance pro azar era grande, né? Quando dá certo, todo mundo bate no peito e fala, viu, deu e tal. Mas quando dá errado, todo mundo quer responder, né? Então, no esporte, a ciência ela não impera muitas vezes, não, infelizmente. Esse ponto que o Flávio tocou dos 9 meses, isso parece que a gente combinou, era exatamente isso que eu queria que falasse, porque hoje o paciente entra no teu consultório e ele fala, eu vou voltar a jogar bola em 6 meses, né, doutor? Porque ele já sabe, isso é uma coisa batida, e na verdade, não, né? E aí quando você fala 9, o cara, 9? Né? Mas isso mudou, talvez as pessoas, vocês aí que vão vir de baixo, estão chegando aí, se colocarem isso na cabeça, começarem a amadurecer essa ideia, isso é uma coisa que nem o Flávio falou, é uma coisa antiga, já tem 4 anos, né? Você vê, ele começou com essa mentalidade há 4 anos atrás, mas até hoje você manda, e às vezes o fisioterapeuta manda no seu consultório com 6 meses, fala, já pode voltar, você fala, não pode voltar, e aí o paciente briga com você, né? Então é muito importante isso, deixar bem claro antes de operar o paciente. Tá? E se não passar na bateria de teste, vai voltar no 10º, 11º, 12º, aí só Deus sabe, vai ter que passar na bateria, porque aí dá um respaldo mais para nós. Porque eu tenho uma pergunta bem técnica aqui que o pessoal do YouTube mandou. O Hélio Reski, queria direcionar a pergunta para o Vitor e para o Flávio. O Hélio Reski perguntou se a localização da inserção do enxerto no fêmur, seja ela um pouco mais anterior, mais posterior, se isso afeta na reabilitação.
Não muda nada, não. Eu nem sei se vocês colocaram mais para frente, mais para o lado, eu parto do princípio. Não chega essa informação para você, né, Flávio? Não chega. Não altera a reabilitação, obviamente, porque essa informação não chega, mas altera no índice de ruptura. Então, milímetros que você coloca mais anterior, mais posterior, você aumenta em mais de 20% o índice de ruptura. Tá? Então, o footprint que você busca é justamente o que eu falei, a discussão disso existe. Você vai no congresso de joelho, é meio que falando disso com o congresso inteiro, do ponto que ele coloca o LCA. Então, isso é uma discussão imensa, assim, é uma aula e você não consegue esgotar o assunto. Mas isso influencia muito no índice de ruptura. Doutor Vitor, me corrija se eu estiver errado. Antes a técnica era mais a transtibial, que o enxerto ficava mais verticalizado. Virou a transportal, que ele deitou um pouquinho. E eu nunca vi nenhum estudo de reabilitação mudando qualquer coisa, né? Exatamente. A gente parte do princípio que devolveu mais próximo possível da anatomia e da biomecânica, e a gente usa outros conceitos para reabilitar isso, sem puxar o enxerto. A gente não pode puxar o enxerto demais, é isso, esse é o ponto. E não é nem o enxerto, é a fixação. O enxerto aguenta muito mais do que a fixação. É muito mais fácil ele soltar do que ele rasgar. Exato. Perfeito. Bom, então chegamos ao final. Deixar um resuminho para vocês das coisas que eu acho mais importante. Muita atenção às lesões associadas. A maioria dos ligamentos cruzados anteriores, eles não vêm como história de ligamento puro, né? A gente viu atenção mais ainda nos obesos, que eles têm mais chance de ter lesões associadas. Não perca a chance inicial que a lesão te deu. Então, era uma lesão de ligamento cruzado anterior franca. O laudo, o Kaique que está assistindo aí, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu acabei de lembrar, veio o laudo e a paciente que o Lohan me mandou essa semana também. Ruptura parcial do ligamento cruzado anterior. Isso está na moda porque o radiologista ele se ausenta de qualquer risco, entendeu? Então eles colocam mesmo. E quem vai mandar é o que você avalia no seu exame físico ali. Às vezes até no exame físico você fica na dúvida, né? Então, não perca a chance que a lesão está te dando. Então, era um atleta de ponta, ela poderia ter sido tratada, ela poderia não ter uma lesão condral, uma lesão meniscal complexa da raiz medial. Escolha o enxerto com sabedoria, então não é baseado naquilo que você faz melhor, igual muitos indicam a cirurgia baseada naquilo que ele faz melhor. Então, escolha aquilo que é melhor para o seu paciente. Então, muitas vezes você vai estar diante de um problema, o paciente é jiu-jiteiro, luta jiu-jitsu. Pô, ele é atleta de solo, ele fica muito de joelho, mas ele usa muito flexão em altos graus de flexão, que foi o que o Flávio colocou. Vai perder perda de flexão em altos graus de flexão. Então, qual é o melhor enxerto para esse cara, entendeu? Então, utilize a sabedoria para você escolher o enxerto, tá? E não a sua limitação. E observar é diferente de não tratar. Então, esse negócio de, eu vou tratar o ligamento cruzado anterior conservador, manda para o fisioterapeuta e nunca mais olha esse cara. Porque, como eu disse, isso é uma coisa dinâmica. O fisioterapeuta tem que estar em contato direto com o ortopedista. Olha, apresentou instabilidade, acabou a chance desse cara, como o Flávio colocou. Então, basicamente, é isso. Eu queria agradecer muito o Flávio. Foi extremamente enriquecedor. Meus amigos também, as colocações foram excelentes. E aí uma fotinho para a gente lembrar nos nossos momentos de residência. Também teve coisa boa, né? Muito bom, meus amigos. Obrigado pela oportunidade aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Podem contar comigo sempre. Gosto muito de joelho, gosto muito de quadril, gosto muito da reabilitação em si, aí, musculética. E quando vocês precisarem, é só chamar. Foi um prazerzaço assim. E essa foto aí é linda de ver. E é bom ver todo mundo abraçado, que a gente tá com saudade do contato físico, né? Então, vamos torcer para que isso acabe logo aí a gente volte lá para as nossas reuniões na Santa. Ô Flávio, só uma última mensagem aqui. Queria agradecer primeiro a você ter topado participar aqui conosco. Foi extremamente enriquecedor para nossa discussão. Você sabe, eu sou grande amigo da Thaisa Moreno, que é uma jogadora da seleção feminina de futebol. E, infelizmente, ela está jogando no Real Madrid, então ela não pôde assistir a aula, que ela queria muito, porque lá são 2h30 da manhã. Mas ela pediu para eu deixar um abraço para você, dizer que você é o fera da fisioterapia. E a gente sabe disso, porque a gente convive com você lá na Santa Casa. Mas ela deixa um grande abraço para você, tá bom, Flávio? É isso, muito obrigado. Bom ouvir essa palavra dela. Ela só fala isso porque ela sabe que senão ela sofre na fisioterapia comigo, então ela elogia. Exatamente. Então, mas é bom ouvir. Eu fico realmente feliz aí, porque eu gosto muito do que eu faço, eu me proponho a estudar e eu acho que a área da fisioterapia, médica, toda a área da saúde aí precisa de muito respaldo científico e não basta a gente ficar no achismo. Então,
eu fico muito feliz aí. Obrigado pela oportunidade e pelas palavras. Vitor, parabéns pela aula, excelente aula, não tem nem o que falar, foi fenomenal, aprendi demais hoje. Pela cara do Samir, ele aprendeu bastante também. Sim, sensacional, Acho que todo cara, mundo, foi muito bom. a gente acaba aprendendo muito nessas aulas. Flávio, muito obrigado por ter topado. Eu acho que esse bate-papo é muito importante, é uma coisa que falta muito no nosso meio, esse bate-papo fisioterapeuta e ortopedista ou médico em geral. É uma coisa que a gente vê na nossa prática que falta e o intuito, um dos intuitos desse grupo aqui é justamente isso, é trazer vocês um pouco para perto da gente, a gente se aproximar e ter esses bate-papos legais que você vê, mesmo sem combinar nada, totalmente o que você tem na sua prática é o que o Vitor está falando aí para a gente. Então, não tem por que ter esse distanciamento e um ficar falando, de repente, mal ou ficar entrando na área do outro de maneira errada. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Parabéns, Vitor, pela aula. Sensacional. Vitor, parabéns de verdade. A aula foi sensacional, aprendi demais. Ao Flávio pela participação, como todo mundo já agradeceu. Tem um profissional do gabarito do senhor aqui com a gente, é uma honra para a gente. Senhor não. Por respeito, por respeito. Bom, pessoal que acompanha a gente hoje a gente bateu todos os recordes das reuniões, a gente chegou a bater 230. 220. Quanto você contou? 220. 230 ficou entre o Zoom e o YouTube. Então a gente agradece demais todo mundo compartilhou, todo mundo está acompanhando a gente. Tá? Tem muita pergunta sobre as aulas, se vão ficar disponíveis. A gente está bolando uma estratégia para soltar. Logo a gente vai divulgar para vocês, tá? Mas a gente vai soltar essas aulas sim. E em relação ao certificado... Pode falar. Desculpa, queria elogiar o Dr. Vitor pela apresentação. É difícil fazer o que ele fez, quem não está acostumado com isso não sabe. É difícil conduzir uma discussão que seja clara, que tenha a ordem de raciocínio. Eu, particularmente, odeio fazer isso, porque eu não sei fazer isso. Então, parabéns aí pela condução. E o que o Dr. Tiago falou e que vocês concordam, essa interação nossa e toda a área da saúde, né, físio, psicólogo, médico, etc., é fundamental. Quem tem a ganhar quem só tem a ganhar é o paciente, né? Então, se a gente fala a mesma língua, se a gente troca as figurinhas, cada um na sua área, não tem quem segure. Então, eu acho que é fundamental. A gente veio da Santa Casa, a gente faz isso naturalmente lá, aprendemos isso no nosso dia a dia, coisa que infelizmente a gente não vê por aí. Não custa nada pegar o telefone e ligar, mandar um relatório, bater um papo. Isso hoje com redes sociais, WhatsApp e tal, é muito prático. Então, mandou o paciente para mim, eu entro em contato. Quando eu mando, eu quero que entre em contato também, porque a gente precisa trocar figurinhas aí para fazer o melhor sempre. Mas é isso, para de falar. Me empolguei. Obrigado. Não, perfeito, Fábio. E em relação aos certificados, a gente já vai disponibilizar o link. A gente entendeu o porquê está tendo uns problemas de link, porque às vezes as plataformas bloqueiam o link, tá? Mas assim, ninguém vai ficar sem o certificado, todo mundo que seguir os passos ali do Instagram, a gente vai mandar nos nossos grupos de WhatsApp, no Instagram, e quem tiver algum problema pode mandar mensagem para a gente lá no Insta. Tá bom, pessoal? Então, parabéns a todos. Só lembrando que esse link fica ativo até meio-dia. Meio-dia de amanhã. Então, passou desse período, o sistema fecha, bloqueia. Não adianta chorar. Não tem mais o que fazer, tá? E fiquem calmos. A partir do momento que vocês fazem a inscrição, o cadastro no link que a gente vai fornecer, leva um tempo até vocês receberem o certificado no e-mail, tá bom? Não precisem ficar desesperados, todos vão receber. Mas obrigado, Lohan. Agradeço aos meus amigos novamente por mais um Ortotalk, numa nova discussão. Como sempre, sensacional estar ao lado de vocês. E semana que vem estamos de novo, toda quinta tem, mas ainda não sabemos o tema, né? Olá, pessoal, um abraço. Valeu, gente. Obrigado, Flávio. Ortotalk pro pessoal ir saindo. Valeu, obrigado. Abração. Valeu, Flávio. Abraço. Tiagão, solta o som pro pessoal ir saindo aí.